Ó, tirei os óculos, levei uma bronca da minha mulher aqui que estava muito feio, tirei os óculos. Mas é isso, Ana. O Lula está com o Irã, o Lula está com a China, ele está contra Taiwan, está contra a Ucrânia, está contra os Estados Unidos, né? Está contra o Ocidente, Paulo. Mas o problema continua sendo o Bolsonaro. Lacom, o que sua mulher tem contra pessoas de óculos? Estamos 3 pessoas de óculos aqui no programa. Não, Fica de acho que óculos. ela queria que eu arrumasse uma armação mais discreta, assim. Eu acho que não conseguia. Mas tem um estilinho aqui. Hoje eu tô meio de Matt Walsh, assim, com camisa xadrez, óculos com armação mais grossa. Vocês ficam falando sobre a Ana, o Constantino falou sobre economia, a Ana falou sobre as consequências de política externa. Eu fico mais preocupado com as consequências do ponto de vista psiquiátricos. Porque o Lula, ele fala que toda noite antes de dormir, ele pensa em por que o comércio mundial é lastreado em dólar. Que coisa horrorosa deve ser dormir ao lado de uma pessoa que tem esses pensamentos todos os dias antes de dormir. É uma obsessão psicótica, freudiana. Ele poderia ter resolvido esse problema com uma leitura rápida de um livro de introdução à macroeconomia, talvez. Poderíamos presentear um livro de introdução à macroeconomia para o Lula e um livro de introdução à microeconomia para a Janja, de quem a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que vale as pessoas entenderem que não são só os países que comercializam na moeda que preferem. As pessoas, elas usam moedas, né, para troca de bens e serviços, porque é muito mais fácil você usar algo que é aceito por todos. Antigamente, antes das pessoas inventarem uma moeda, as pessoas trocavam os bens e serviços diretamente, né? Então, se você tinha o que se chamava de troca direta, se você tinha você era um fazendeiro, tinha cabeça de gado, e o outro fazendeiro do outro lado tinha grãos, aí você trocava cabeça de gado por sei lá, trigo, né? Só que isso nem sempre é possível. A gente aprende isso em teoria econômica logo no início da faculdade, e nem sempre você consegue trocar tudo que você precisa. Então você utiliza o que se chama de um meio de pagamento, alguma coisa que fica no meio para as pessoas fazerem troca. A moeda, esse meio de pagamento, também serve para facilitar trocas entre regiões diferentes. E aí você utiliza um meio de pagamento que todo mundo aceite. Então por que você não pode fazer troca direta entre real e a moeda, sei lá, qual é a moeda do Zimbábue? Porque depois você vai ficar com, sei lá, dólares zimbabuenses no bolso e vai querer utilizar aquilo para comprar alguma coisa da Grã-Bretanha, e eles não vão aceitar a moeda do Zimbábue. A mesma coisa com o Yuan, a mesma coisa com qualquer outra moeda do mundo, a moeda que ele quiser inventar para o Mercosul, que ele já disse que queria inventar. Tem que combinar que as pessoas aceitem, que as pessoas queiram ser pagas. A rigor, o Hayek dizia que o dinheiro ia ser desestatizado, que qualquer um ia poder emitir a sua própria moeda. Então eu poderia emitir os dólares do Paulo Figueiredo. E você aceitaria ou não, de acordo com a minha capacidade de pagamento. Eu não recomendo que você aceite dólares do Paulo Figueiredo. Mas, sim, nós vamos vendo pessoas completamente despreparadas controlando o governo do Brasil. São pessoas à frente da política externa e da política econômica, estou falando agora tanto do Lula, Celso Amorim, e do Fernando Haddad, completamente despreparadas para a sua função. A gente lembra, o Lula é aquele que está fazendo aniversário, eu até fui procurar aqui a fala dele, ele dizendo assim, a solução, né? Agora ele está nessa confusão envolvendo Ucrânia e Rússia, mas ele disse, mais ou menos um ano atrás, dia 30 de abril, um pouquinho menos de um ano atrás, ele disse na UERJ o seguinte: a quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvida aqui no Brasil, em uma mesa tomando cerveja. Teria resolvido aqui, se não na primeira cerveja, na segunda, se não desse na segunda, na terceira, se não desse na terceira, até acabarem as garrafas e a gente ia fazer um acordo de paz. Aparentemente o Lula tomou todas as garrafas sozinho e chegou em Pequim para fazer a política externa brasileira. Causou mal-estar, não conseguiu absolutamente nada que prestasse em Pequim e conseguiu arrumar uma confusão com os Estados Unidos, com essa política externa de boteco,
né? Conseguiu arrumar uma confusão com os Estados Unidos, onde os americanos de esquerda estão se sentindo absolutamente traídos. O Constantino citou alguns dos queridinhos da esquerda, a Ana citou outros, o Washington Post. Eu estava lendo aqui o Globo, o Gerson Camarote, falando assim, segundo interlocutores da diplomacia norte-americana, há um mal-estar danado, porque eles estão dizendo assim, ora, onde estava a China durante as eleições do Brasil e durante o 8 de janeiro? Fomos nós, americanos, que apoiamos a democracia brasileira, não a China. Ou seja, a esquerda americana está doidinha, está doloridinha, porque o Brasil se aliou à China. Ora, mas se a própria esquerda americana é anti-americana, ela não sabe que a esquerda brasileira também é anti-americana? Ora, será que só eles, aqui dentro da esquerda dos Estados Unidos, podem odiar os Estados Unidos? O Lula sempre odiou os Estados Unidos. O PT sempre odiou os Estados Unidos. E é natural que, nesse caminho, ele se alie aos países que se opõem aos Estados Unidos. Como estavam dizendo, Rússia, Irã e, principalmente, a princesinha, a grande vedete da esquerda mundial, o único lugar onde o comunismo, abre aspas, deu certo, é a China. E é por isso que o PT está de emoji de coraçãozinho nos olhos com a China. Só para terminar, tem um outro culpado por isso estar acontecendo. E esse outro culpado se chama Joe Biden. A viagem do Lula aqui aos Estados Unidos foi um fracasso, não só do ponto de vista do Lula no Brasil, que não conseguiu absolutamente nada, uma esmola de não sei quantos milhõezinhos para a Amazônia e nada mais, mas também foi uma desgraça do ponto de vista americano, que pega um dos países mais importantes do ponto de vista geopolítico mundial, no caso o Brasil, e joga e empurra no colo na China. É graças à incompetência da diplomacia americana do Partido Democrata. Lembra? Não pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, nós tínhamos o presidente dos Estados Unidos recebendo o presidente do Brasil e enchendo ele de elogios e um bromance entre os presidentes. Oi, tudo bem? Essa altura você já deve estar sabendo que censuraram e desmonetizaram todas as minhas redes sociais no Brasil, além de bloquearem minhas contas bancárias e até cancelarem meu passaporte. Então, se você gosta do meu trabalho e acha que vale a pena apoiá-lo para que ele continue, eu te convido para clicar no link aqui embaixo e acessar o meu Locals. Lá você tem acesso de graça a todas as minhas postagens, sem censura, mas também tem conteúdo exclusivo para membros pagos. E membros premium podem, inclusive, trocar mensagens comigo, além de outros benefícios. Dê voz a quem te dá voz, que a gente não vai parar. Obrigado.